Doutora, eu marquei essa consulta, mas antes da gente começar eu preciso te dizer que eu não vou tomar remédio psiquiátrico. Então, assim, eu preciso contar tudo que eu tô sentindo, eu preciso da sua ajuda, mas eu não vou tomar remédio. Tudo bem? Essa é uma situação que acontece com muita frequência ainda, né, no nosso consultório aí, é uma coisa bem comum na minha prática clínica, né? E o que eu sempre falo pro paciente é: vamos com calma, vamos entender um pouquinho o que você tá sentindo, vamos ver o que você tem e vamos elaborar um plano terapêutico juntos. Mas pode ser que eu tenha que te explicar algumas coisas e aí depois a gente pode discutir essa questão. Tudo bem? E por que isso acontece, né? Eu brinco, né, que a psiquiatria ela demorou um pouquinho, né, em relação às outras áreas médicas a ter uma evolução nas pesquisas, né, e a gente tem um passado que acaba gerando muito preconceito, né? A maioria das pessoas acham que todos os remédios psiquiátricos geram dependências, todos os remédios psiquiátricos são tarja pretas, todo remédio psiquiátrico dá sonolência, deixa babando. Pois é, vou te contar que não é assim, né? Hoje em dia a gente tem várias medicações que, por incrível que pareça, elas podem ser muito mais saudáveis do que você estar aí extremamente ansioso ou depressivo ou com qualquer outra patologia. Então, por isso que é muito importante fazer uma avaliação para ver se há necessidade ou não de um tratamento. Muitos pacientes não têm indicação aí, né, para um tratamento com psicofármacos. Há uma indicação de tratamento com terapia, mudanças comportamentais. Então, por isso que cada caso precisa ser avaliado. Esse videozinho pode ser que ele fique um pouquinho longo, mas é porque eu quero, né, realmente tirar um pouquinho de todas as dúvidas que são bem frequentes em relação a isso, né? O que os pacientes, né, e todo mundo precisa entender um pouquinho é que as doenças psiquiátricas, elas funcionam exatamente como todas as outras doenças a qual podemos estar sujeitos, né? Então a gente tem uma genética, né, que é positiva para isso, mesmo que não tenha casos na família, a gente pode expressar esse gene ou não, associado a fatores de risco, né? E hoje em dia, quem não tem um fator de risco? Na psiquiatria, os fatores de risco são os fatores estressores: pressão no trabalho, pressão financeira, pressão em casa, pressão no relacionamento, pressão em relação aos filhos, em relação a estudos. Então, assim, são pressões que podem variar muito. E cada pessoa vai responder de uma forma em relação a essas pressões. Não existe uma regra. Então, a gente não pode julgar o fator estressor do outro como leve ou grave ou moderado de acordo com o nosso julgamento, a nossa moral, né? Então, assim, cada um passa por um sofrimento de uma maneira. Não existe uma tabela para saber se aquele sofrimento tá ok para aquele paciente ou não, se ele deveria abrir um sintoma com aquilo ou não. Isso é muito individual e essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar na psiquiatria. Individualizar cada paciente, cada história, cada caso. Por isso que não dá pra gente tabelar e falar: você tem isso porque você fechou esse checklist. Sim, existem critérios diagnósticos, mas antes de qualquer critério diagnóstico, a gente tem um paciente aí atrás que a gente precisa saber o que ele tá sentindo, né? E aí, voltando na questão de todas as doenças aqui são bem parecidas, né, com todas as doenças clínicas, o que acontece? Pensa, você tem uma tendência a ter pressão alta. Você nasceu, você sabe que seus pais têm pressão alta, os seus avós têm, mesmo que eles não tivessem, você tem esse gene, certo? E aí você não se alimenta direito, não faz atividade física, né, o sedentarismo aí, né, e além do estresse. E aí que você vai desenvolver, né, hipertensão, se você tiver essa genética positiva. E tem gente que tem uma genética tão positiva que mesmo tomando todas as cautelas aí em relação à alimentação, atividade física, pode vir a desenvolver um quadro. Na psiquiatria não é diferente. Então, não é algo que a pessoa pode controlar se ela vai desenvolver ou não. Ela não é questão de força de vontade, né? Existe uma alteração no receptor, né, lá no nosso cérebro que gera os sintomas, né? Eu brinco, né, com os pacientes que é como se fosse um porteiro. E esse porteiro, ele não consegue entregar as cartas aí adequadamente. Ele era já um porteiro que desde sempre tinha umas falhas, mas à medida que foi mudando muita gente pro prédio, as coisas complicaram. Porque
Ele começou a não dar mais conta do serviço, aumentou muito o serviço para uma pessoa que não tinha aquela competência. Consequentemente, começou a dar muita briga no condomínio. E aqui no nosso cérebro funciona exatamente igual. A gente tem um receptor que ele já tinha um certo problema, e aí, à medida que os fatores estressores vão aumentando, ele começa a apresentar aí mais dificuldades. E, consequentemente, a gente começa a ter sintomas. E aí, não adianta a gente achar que a gente vai melhorar porque eu tenho que melhorar, porque eu não posso ter depressão e porque eu não posso tomar uma medicação. Né? A pessoa que tem pressão alta, a pessoa que tem diabetes, ela não toma medicação porque ela quer, né? Ela toma porque ela precisa, não tem como ela baixar a pressão dela simplesmente porque ela precisa e ela vai ter que mentalizar que ela tem que ter uma pressão mais baixa. Não, é um tratamento. Pode ser que ali na frente, se ela mudar os hábitos e fazer tudo direitinho, ela possa, né, ficar com uma dose mais baixa ou até retirar a medicação. Mas é um processo e por isso o plano terapêutico. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente começa uma medicação, na maior parte delas que não são tarja preta, né, são aí inibidores seletivos da recaptação de serotonina, diversas outras medicações que temos aí, a gente começa escalonando as doses, começa com uma dose sempre baixinha e vai ajustando de acordo com o que o paciente vai sentindo. Depois que o paciente está estável, ele vai ficar por um período aí de 1 ano, depois da estabilidade, com aquela medicação. A depender de como ele está evoluindo, como ele está lidando com os fatores estressores, o que ele está fazendo para lidar com aquelas situações, a gente pode começar a planejar a retirada dessa medicação até esse paciente ter alta. E ele vai começar a entender como é lidar com a saúde mental, em que momento, né, posterior ele precisa novamente procurar uma ajuda psiquiátrica. Por isso que é importante ele manter um segmento, mesmo após alta, a cada 6 meses. Igual quando você tem alguma coisa suspeita e você repete aquele exame a cada 6 meses, aqui não é diferente, né? Então, assim, isso é muito importante. Poucas as medicações tarjas pretas são usadas, né, aí realmente como contínuas. Rivotril, diazepam, alprazolam, são medicações que a gente usa para crise, são medicações que a gente usa para introdução de medicação. Então, as medicações tarja pretas, elas são usadas esporadicamente e por um período bem curtinho. Se ela estiver sendo usada a longo prazo, a gente precisa rever algumas coisas, né? Não é interessante. Realmente, o uso a longo prazo, ele pode trazer alguns prejuízos. Mas veja bem, das medicações tarja pretas, benzodiazepínicos. Então, são medicações que realmente não têm essa indicação. E essas você deve ter cuidado mesmo. Mas tem muita medicação aí que pode só melhorar a sua qualidade de vida. Entre estar ansioso e fazendo uso de uma medicação que é um tratamento, pode ter certeza, e isso quase todos os estudos agora têm mostrado, que é muito melhor você cuidar da sua saúde mental. E depois você vai perceber a qualidade de vida melhorando e, consequentemente, você vai conseguir seguir aí e ter alta. E tem muito paciente, né, que até brinco que fala: doutora, mas agora eu não quero mais ficar sem. Antes eu não queria tomar, mas agora eu não consigo ficar mais sem. E aí? Isso aí eu vou deixar para um outro dia, né? Acho que ficou um pouquinho longo. Mas acho que a gente conseguiu matar algumas dúvidas, hein? Qualquer dúvida eu tô aí à disposição, pessoal.